práticas colaborativas no direito. Para eu poder explicar as práticas colaborativas guarda-chuva, em que a mediação é uma delas, as práticas colaborativas no direito é uma delas, o direito sistêmico é uma delas. Então, cada uma está debaixo de um grande guarda-chuva chamado práticas colaborativas. Para explicar isso, eu fiz uma metáfora com essa dança do pau de fitas. É uma dança folclórica que começou na Europa, começou em Portugal e na Espanha, onde vocês estão vendo esse mastro. Em volta desse mastro tem uma rodanha onde está pregada essas fitas. E eu pensei o seguinte, esse mastro representa todas as habilidades, todas as características inerentes a todas as práticas colaborativas, né? Então, nesse mastro vão estar todas as características que sem as quais não configuram práticas colaborativas. E cada fita representa uma prática colaborativa que está girando em torno deste mastro. Como é que é essa dança? Essa dança é cada pessoa segura uma fita e quando a música começa a tocar, eles dançam de uma forma sistêmica, ou seja, sincronizada, onde se um errar, todo mundo vai errar. Então, todo mundo precisa estar em harmonia, dançar muito bem. E eles vão se entrelaçando, essas fitas vão se entrelaçando e vão formando em volta desse mastro desenhos maravilhosos. E principalmente, dependendo da cor, os desenhos vão mudando. Então, como vocês podem ver, aqui é uma caricatura, claro, tem uma forma diferente. Então, cada pessoa que eu estou pondo, cada profissional que está trabalhando com uma prática colaborativa, ele está em rede com os outros, né? Então, dá para a gente explorar bastante essa metáfora que eu usei aqui, da dança do pau de fitas, para falar das práticas colaborativas guarda-chuva. E o que é que não pode faltar nesse guarda-chuva? Quando eu falo que as práticas colaborativas, elas são uma postura filosófica, significa que é um modo de estar no mundo. Não é uma técnica, não é uma teoria, mas são habilidades importantes no relacionamento de cada profissional com seu cliente, né? Então, é um jeito que eu vou estar com pessoas, com famílias, com comunidades, com organizações, com escolas, qualquer contexto. E esse estar com, nós estamos falando de duas coisas muito importantes. A primeira são as relações colaborativas. Então, nós vamos nos relacionar colaborativamente. E a segunda são as conversações dialógicas. Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Mas quando eu falo do estar com, eu estou convidando esses parceiros conversacionais para trabalhar, para criar, para aprender junto. Eu estou compartilhando a participação, o compromisso, o protagonismo e a responsabilidade. Nós estamos todos juntos no mesmo barco, né? Essa postura encoraja as múltiplas versões que eu vou falar aqui quando eu falo da hospitalidade. A hospitalidade, quando a gente pensa em hóspede, eu faço o contraponto do hóspede e do anfitrião. Quando nós estamos, enquanto profissionais, com o nosso cliente, nós temos a nossa expertise, né? As nossas técnicas, só que o cliente tem a expertise dele. Qual é? A história dele. Só o cliente sabe a história dele. Só o cliente sabe o que ele passou na vida dele. Então, nós estamos, na verdade, juntos, valorizando, incluindo essas várias vozes que vêm da onde? Dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, das nossas culturas, dos nossos valores. E isso nos coloca
em igualdade de condições, né? No mesmo plano. E essa sensação de estarmos juntos, né? Fazermos juntos o que estamos fazendo, nos dá essa sensação de pertencimento e nos dá a esperança, do verbo esperançar, que significa uma esperança ativa. Significa que eu vou arregaçar as mangas, que eu vou de verdade trabalhar com esse profissional para a gente ter sucesso. E essa palavra sucesso também é uma palavra subjetiva. Mas para a gente poder ter qualidade de vida, para a gente poder ter atendidas as nossas necessidades e os nossos interesses. E quando eu falei que nós temos duas coisas fundamentais, que são as relações colaborativas e as conversações dialógicas, é que em todas essas práticas o diálogo é fundamental, né? Então, esse diálogo, ele na verdade, ele fomenta, né, um espaço polifônico, um espaço das multiversões, um espaço onde nós vamos ter uma escuta com toda a nossa presença, né? Com toda a nossa presença, que eu quero dizer, é totalmente qualidade total de presença, né? E isso faz com que nós nos influenciamos reciprocamente, como um sistema. E não dá para dizer que a gente não se transforma pessoalmente e que, nos transformando pessoalmente, a gente tem uma transformação social. E com isso, né, eu vou estar com o meu cliente, né, nessa parceria, conhecendo ele, escutando ele com empatia, focando no melhor dele e do seu propósito de vida. E aí, para conhecê-lo, eu preciso fazer essas perguntas para ele, né? Eu preciso perguntar para ele o que é conflito para ele. Como é que ele lida com os conflitos dele? Como é que é a comunicação dele com as pessoas? Como é que ele considera a comunicação dele com as pessoas, na história dele? Que conhecimentos ele tem sobre as formas de abordar conflitos e quais delas vão em direção às necessidades e interesses dele? Como é que ele negocia com as pessoas no seu dia a dia? Como que o cliente se responsabiliza pelos caminhos que ele decide trilhar? Então, eu vou conhecendo o cliente, fazendo essas perguntas para ele. Ah, mas aí, gente, está faltando uma coisa que essa equação tem que fechar. Sou eu. Como é que eu posso melhor servir o meu cliente e o entorno dele? E aí, eu vou fazer as mesmas perguntas para mim. Como é que eu vejo o conflito? O que é conflito para mim? Como é que eu lido com os meus conflitos? Como é que é a minha comunicação comigo mesmo e com o outro? Que conhecimentos que eu tenho sobre as várias formas de abordar conflitos? Como é que eu negocio na minha vida? Como é que eu me autorresponsabilizo pelo meu trabalho na relação profissional-cliente? Então, eu posso até fazer a pergunta para o outro, essas perguntas para o outro, mas antes eu tenho que fazer essas perguntas para mim. Então, com isso, essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês. E agora segue a Mônica. Eu vou sair daqui. E agora a bola está com você, Mô. Vamos lá. Vocês estão enxergando aqui a tela? Sim. Só que vocês estão enxergando como integral? Agora integral. Porque a última vez que eu apresentei, o pessoal estava enxergando só metade, foi um maior fiasco. Vocês viram? Agora está integral, não está aparecendo só uma parte não, né? Tá perfeito. Então tá bom, vamos lá. Pegando o gancho aí da Helena, do autoconhecimento do advogado e a importância dessa questão, a gente entra
na questão das práticas colaborativas e da mudança paradigmática que isso acontece, que isso traz, né? E que isso deve trazer e acontecer. E aí, a coragem que o profissional que pretende atuar dentro das práticas colaborativas precisa ter e assumir que tem, né? Para poder enfrentar esse desafio. Quando eu estou falando do profissional, eu estou falando de todos os profissionais que atuam, porque é uma prática multidisciplinária, a gente vai entrar já neste conceito, vocês vão entender um pouco melhor o conceito, mas eu também vou falar um pouco da principal mudança paradigmática, que é para o advogado. E aí eu vou relembrar aqui uma querida amiga e uma colega que trouxe, que foi realmente a precursora, né? Além de mim, da Helena, a Helena veio antes de mim, depois vim eu, antes de mim ainda veio Sandra Baia junto com a Helena, veio Fernanda Levi, veio tanta gente maravilhosa, veio Olivia do Rio de Janeiro, veio Adolfo Braga, que não posso deixar de lembrar, e principalmente Tânia Almeida, que foi quem trouxe essas práticas colaborativas para o Brasil. Então, ela, junto com uma outra advogada do Rio de Janeiro, foram para os Estados Unidos e conheceram isso, né? Depois eu vou explicar rapidamente essa parte histórica aí para vocês, mas a Tânia Almeida outro dia estava numa live com a Olivia Fürst, que é essa pessoa que foi precursora no Rio de Janeiro dos grupos de estudo que começaram a estudar as práticas colaborativas no Brasil. E ela estava falando dessa mudança paradigmática, né? Então a gente estava falando dessa questão de hoje, né? Da mudança paradigmática que significou o Covid, né? Todo esse momento que a gente está vivendo de confinamento e do novo presencial e da nova vida. E o que é essa mudança de paradigma? Então a Olivia começou a live com ela falando sobre isso, né? E a Tânia Almeida é sempre brilhante, então eu estou aqui, né, parafraseando e trazendo um pouquinho da fala dela, da questão da mudança paradigmática. O que significa essa mudança paradigmática? E quando a gente fala algumas coisas que a gente vai estar colocando aqui, que a gente fala em nossas lives, nossas palestras e eventos, e nas capacitações que a gente faz, quando a gente fala para advogados que não estão acostumados a ouvir essa voz diferente ou essa fala da advocacia 5.0, da humanização e etc., eles falam, vocês estão ficando loucos, né? Isso não existe. Vocês estão, imagina, transparência total, retirada de equipe, não litigância, isso não existe, né? Vocês estão viajando. E a gente começa a perceber que é uma mudança paradigmática até para a gente mesmo, porque quando a gente, que é advogado colaborativo, e que tem isso um pouco no sangue, um pouco já no nosso core business, no nosso estilo, no nosso jeito de lidar no nosso dia a dia, porque eu acho que isso está um pouco na gente, quando a gente tem essa aptidão para buscar esse veio colaborativo, mesmo para a gente é difícil, então eu fico imaginando para as pessoas que ouvem de fora e falando assim, mas espera um pouquinho, tá todo mundo ficando louco aqui. Então, eu estou trazendo um pouco isso para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer, e aí a Tânia foi brilhante nisso, quando foi apresentado o relógio digital num congresso de relojoeiros suíços. E aí os olharam aquele relógio digital e falaram, isso aqui não vai pegar nunca, isso aqui não é um relógio, imagina, não tem maquinário, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. 5 anos depois, todos esses relojoeiros que falaram, isto não é um relógio, estavam desempregados. Ou seja, a mudança paradigmática, lá atrás, foi 5 anos. Hoje, é de hoje para amanhã, é de hoje para depois de amanhã. E a gente está num momento do Covid que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E que o judiciário, a gente sabe claramente que não vai dar conta do nível de demanda, do nível de acesso que as pessoas vão ter que ter para resolver os próprios conflitos. E a gente sabe que vão precisar, sim, de uma mudança paradigmática de nós profissionais
e a nossa importância, e a nossa cabeça, e o nosso conselho vai ser fundamental nisso. E aí, a gente entra com a mudança paradigmática, que é da opção litigiosa, da negociação adversarial, para uma resolução um pouco mais ampla, mais humana, mais duradoura, para o win-win, que a gente chama, do ganha-ganha. Vamos lá. Estou fazendo crítica aqui à prática adversarial? Zero, nenhuma. E aí eu falo uma coisa que muita gente fala, não, Mônica, você não deveria falar, mas eu falo. Eu sou muito transparente, assim como eu prego as práticas colaborativas, a transparência, eu sou muito transparente. Eu ainda atuo no contencioso. E eu acho que é nosso papel como advogado colaborativo atuar, eventualmente, óbvio, é uma opção de cada um, atuar ou não. Eu atuo só no consenso, ou eu atuo no litígio também, ou eu atuo só colaborativamente, ou eu atuo só mediando, ou eu atuo como advogada e mediadora. Cada um tem um estilo, cada um escolhe o seu caminho. Mas a gente pode muito bem atuar, isso é o meu ponto de vista, lógico, dentro do contencioso de uma forma também ética e colaborativa. Então, quando a gente quando a gente comenta da mudança paradigmática e do quanto isso é, no nosso ponto de vista, melhor para aquelas partes que estão em conflito, principalmente para as famílias, que é, no meu caso, a minha área de atuação, a gente não está dizendo que o litígio é um horror, que o litígio é péssimo. A gente está dizendo que é um outro caminho. A gente está dizendo que é um caminho mais humano e talvez que traga uma solução mais duradoura. Então, isso para a gente é importante de colocar, porque a gente está aqui dentro da OAB, a gente está falando com advogados, e a gente hoje está numa comissão de direito sistêmico, onde as pessoas já, por si só, por participarem dessa comissão, tem um lado mais humanizado, tem um lado mais aberto para ouvir o novo. Mas a gente também está falando com várias pessoas que estão conhecendo o novo e que olham e falam assim, mas espera um pouquinho, você está dizendo então que o litígio, que o contencioso não vale nada, que as leis... Não, não é nada disso. O litígio e o contencioso sempre vão ter espaço para existir e tem que continuar existindo e tem a sua função e é importante. Mas o que a gente está dizendo é que as práticas colaborativas, assim como o resto que a gente apresenta dentro do sistema multipostas, é uma solução alternativa ou adequada, como estão chamando atualmente, que traz uma nova visão e um novo paradigma. E é isso que a gente está se propondo a trazer. E aí é o que a Helena falou. É um novo paradigma, é a nova ideia do colaboração, do negociar e colaborar para viabilizar, de você atender a sua necessidade, mas olhando a necessidade do outro e as possibilidades tuas e do outro. E aí, dentro disso, surgiu as práticas colaborativas através de um senhor querido que se chama Stuart Webb. Ele, praticante de litígio, um cara extremamente litigante, era extremamente contencioso na época, cansou. E ele olhou e falou, poxa, as famílias se destroem dentro do litígio, se destroem dentro de um contencioso pesado. Quando não existe uma consciência dos advogados, dos próprios juízes, dos próprios promotores, dos operadores de direito, digamos assim, que a gente está dizendo, a gente sabe que isso destrói a família, isso destrói uma sociedade. Quando a gente está falando de práticas colaborativas, a gente não está falando só ligado à família. O exemplo clássico do divórcio ou de uma família é um exemplo muito fácil da gente trazer e falar, mas não é só da família que a gente está falando. Mas especificamente, ele começou na área de família porque ele se encaixa perfeitamente. E o Stu falou assim, a gente chama ele de, carinhosamente de Stu, ele falou assim, cansei, não quero mais atuar no litígio. Eu vejo as famílias sendo destroçadas, eu vejo todo mundo resolvendo o seu problema, mas não resolvendo o seu problema, não, resolvendo a sua demanda, mas não resolvendo o seu conflito, mas não resolvendo o seu problema. E depois vem a mágoa, a tristeza, sai todo mundo triste, ninguém sai satisfeito, as decisões vêm goela abaixo, porque essas decisões não vêm das partes que são as vivenciadoras do conflito, essa decisão vem goela abaixo de um juiz ou de um promotor, ou de uma pessoa, ou eventualmente num viés de um perito, ou mesmo uma assistente técnica, dos operadores de direito que estão ali envolvidos em administrar aquele conflito, e que não vivem aquele conflito no dia a dia. Então, quem é o juiz para saber
Que dia é melhor você visitar o seu filho? Ou você conviver com o seu filho? Quem é o juiz para saber se é mais legal para o seu filho frequentar o judô ou o inglês, né? Então, quando vem goela abaixo, aquelas decisões, aquilo é difícil de engolir. Mas, no judiciário, chega uma hora que você perde o controle. Então, é isso muito que a gente fala para os nossos clientes. O nosso poder, o nosso dever, né? Como advogados, principalmente, isso eu estou falando do lugar de advogado agora, mas como profissionais envolvidos em administrar e ajudar os nossos clientes a administrar os conflitos, é fundamental no sentido de explicar para eles que eles podem lidar com o conflito de uma forma diferente. Eles podem lidar com o conflito de uma forma onde eles sejam os protagonistas e a gente ajude eles a serem os protagonistas. E é isso que o Stu falou. Eu não quero mais transferir essa responsabilidade para os tribunais. Eu não quero mais que os tribunais sejam os protagonistas. Eu não vou mais aos tribunais, não litigo mais. Ele achou que ele ia ser sozinho nesse movimento, mas não. Ele foi acompanhado por vários advogados e depois por uma equipe multidisciplinar, que, ao lado dos advogados, começaram a estudar isso também. Então, uma equipe de assistente social e psicólogo, que estudavam em outro estado dos Estados Unidos, a Nancy Ross, a Beck Thompson, eles estavam estudando essa mesma visão de como ajudar as famílias, isso eu estou falando começando pelas famílias, em como atravessar essa fase, por exemplo, de uma discussão de um conflito familiar. E aí vamos usar como exemplo o divórcio, que é um exemplo clássico. Como que as famílias enfrentam com filhos ou sem filhos, mas vamos usar um exemplo clássico também de uma família com filhos, como é que eles faziam para enfrentar esse período? Como que eles se mostravam em relação à abordagem tradicional? A insatisfação era clara. E a inclusão de profissionais outros, que não só os advogados, também era uma necessidade clara. E isso começou a ser visto e estudado. Então, esse grupo da saúde mental, que estava estudando paralelamente ao pessoal da advocacia, se juntaram e começaram a formar um grupo conjunto e começaram a estudar isso. E esse grupo depois começou a trazer para outras áreas, além da advocacia e da questão familiar. E começou a levar, então, para as áreas civil e empresarial. É uma área que ainda está engatinhando nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito incipiente. E a gente tem que ser muito franco, a área, mesmo dentro da família, as práticas colaborativas estão engatinhando. Né? Apesar de termos 10 anos já de trabalho aqui dentro do Brasil com as práticas colaborativas, ainda é um bebê que engatinha, ainda temos poucos casos, ainda temos um caminho muito longo pela frente. Se a mediação que está no Brasil há mais de 20 anos ainda está despontando para várias ideias, ainda as pessoas ainda resistem, às vezes, com a mediação, imagina as práticas colaborativas. A gente tem um longo caminho aí para percorrer. E no Brasil? No Brasil veio em 2011, né, com a Tânia indo lá para os Estados Unidos e trazendo isso para o Brasil e falando o que aconteceu, vamos trazer aqui, vamos estudar isso aqui. Começou esse grupo no Rio de Janeiro, em São Paulo começou com o Adolfo Braga, ele começou a assistir isso, começou a estudar isso. Sandra Bayer, que é uma grande parceira nossa também, me convidou a participar desse grupo, comecei a participar do grupo. Adolfo Braga conduzia esses grupos, depois ele passou a bola para mim, para eu conduzir esses grupos de estudos, e a gente começou a estudar isso, e aos poucos a gente foi crescendo. Em 2013, a gente ganhou o Prêmio Novari, e a gente trouxe uma satisfação muito grande, que é esse prêmio, que é um prêmio tão importante para a gente. E trouxe uma visibilidade grande aí para as nossas práticas. E dentro das nossas práticas, depois desse caminho aí que o Prêmio Novari abriu para a gente, inclusive dentro do próprio judiciário, do próprio legislativo, do executivo, as pessoas começaram a enxergar um pouco as práticas colaborativas, a gente trouxe uma capacitação internacional para o Brasil em 2014, fundamos o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e fundamos
E lançamos a primeira capacitação internacional, logo depois lançamos a primeira capacitação nacional, e fundamos o Instituto e continuamos trabalhando no Instituto Brasileiro, do qual eu fui diretora, e agora a Marília está lá na direção em São Paulo. A Olivia, no Rio de Janeiro, era diretora e agora está presidindo, e a Carolina, que é uma parceirona nossa também, está na parte de diretora operacional. Temos a nossa próxima capacitação presencial marcada para Salvador, que é a 17ª capacitação, mas a gente já vai mudar esse numerinho aí da 17ª capacitação, porque antes de Salvador a gente deve trazer uma capacitação online para os profissionais que têm interesse em atuar colaborativamente no Brasil. Mas o que são as práticas colaborativas? Ele é um método multidisciplinar e não adversarial de gestão de conflitos, onde existe um advogado para cada parte, ou seja, ele é diferente da mediação, porque na mediação é um advogado, na mediação é um profissional neutro, é um indivíduo neutro que media as partes e coloca, e conversa e administra e ajuda as partes a conversar sobre o conflito delas, sobre administrar o conflito em questão. Os advogados colaborativos, eles são parciais, eles atuam um para cada parte, eles atuam. Então, vamos lá no exemplo clássico do divórcio, que é um exemplo fácil para a gente trazer. Cada advogado atua para cada parte, sendo parcial para aquela parte, mas atua colaborativamente em conjunto com outro advogado para tentar buscar uma solução que seja de benefício mútuo, que seja bom para todas as partes. E quando a gente fala de todas as partes, a gente fala do casal conjugal, e a gente fala desse casal conjugal que vai virar um casal parental, e a gente fala dos filhos que eventualmente estiverem envolvidos nessa questão. O que fixa isto, as práticas colaborativas, é um termo de participação, e esse termo de participação traz o quê? A necessidade completa e total do consenso, prevendo que, caso não haja esse consenso, a equipe composta pelos advogados e, eventualmente, outros profissionais que eu vou explicar para vocês, se retiram do caso e as partes têm que buscar novos profissionais para recorrerem ao judiciário, ao contencioso, ao litígio, para resolver aquela demanda, aquele conflito em questão. A transparência tem que ser total e ampla, ou seja, a divulgação tem que ser ampla de todas as informações, e o termo de participação é a grande chave, é a grande diferença em relação ao consenso tradicional. Porque no consenso tradicional a gente também tenta trabalhar dessa maneira, né? Abrindo informações, consentindo, tentando achar soluções de benefício mútuo, mas no consenso, o advogado que está no consenso, sem assinar esse termo de participação, de não ir para o litígio com aquele caso, ele pode ir para o litígio dentro daquele mesmo caso. No caso da prática colaborativa, não. Ele assina um termo de que, caso este conflito não seja resolvido de forma pacífica, ele está fora do caso, e os advogados que vão assessorar essas partes para irem para o contencioso, para o judiciário, são outros advogados. Ou seja, é uma mudança paradigmática grande. Precisa coragem, precisa vontade para você atuar dessa forma. Esse trabalho, ele é conjunto, ele é colaborativo, e ele pode se valer, o advogado, de uma equipe. E aí também, para mim, é a grande riqueza do trabalho colaborativo, da prática colaborativa. A equipe multidisciplinar, que é a equipe dos coaches, dos nossos queridos amigos terapeutas, que trazem a visão deles para o processo colaborativo, para a prática colaborativa, onde eles vão ajudar os clientes na parte emocional, na parte comunicacional e emocional, mas pontualmente naquele conflito, naquela demanda, naquela questão. Eles não vão fazer terapia com os clientes, eles vão ajudar naquele assunto, naquela demanda específica.
E também a gente pode trazer para nos auxiliar, como advogados, os financistas, que aí vão trazer a visão neutra de um financista para reunir, avaliar e ajudar as partes a comporem a questão deles financeira em relação àquele divórcio ou aquela questão, aquele conflito da família. O termo de participação, ele é necessário nas práticas colaborativas. Sem esse termo, não há que se falar em prática colaborativa. Você pode falar em cooperação, em negociação, em colaboração, lato sensu, mas você não pode dizer em prática colaborativa, estrito sensu, que é essa que a gente está apresentando para vocês. É válido uma negociação, uma cooperação, uma prática consensual? Você precisa necessariamente trabalhar com o termo de não litigância, com o termo de participação? Não, mas isso que a gente está apresentando para vocês é a essência das práticas colaborativas. Então, é o ideal de ser trabalhado pela equipe e pelas partes. Porque quando você conhece um pouco mais, estuda um pouco mais, você consegue entender a essência dele em si mesmo. A transparência que isso traz, a tranquilidade que isso traz para as partes, a tranquilidade que isso traz para a equipe, de que você ali não está lidando com um fantasma do contencioso, do litígio por trás de cada fala sua, traz um ambiente de colaboração extremamente confortável. Uma coisa que as partes e os clientes, os advogados, os terapeutas, os financistas, quem estiver envolvido, vai estar lidando de uma forma muito mais tranquila. E os advogados passam a trabalhar um em conjunto com o outro e não um contra o outro. Você para de falar em parte contrária, você fala a outra parte ou o outro cliente. E aí é esse tripé. E aí lembro da minha querida parceira também, Marília, quando usa esse slide, porque ela é a autora desse slide aqui, que é o tripé do termo de participação. Retirada da equipe, transparência e não litigância, que eu acho que eu já resumi para vocês, já expliquei um pouco o que significa isso. E aí a gente entra na negociação colaborativa. Quando a gente negocia colaborativamente com o termo de não litigância e da maneira como eu coloquei para vocês, você tira essa bombinha de trás, você tira aquele fantasma do litígio de trás de você e você não fica com aquele fantasma de, se você não pagar os alimentos, posso te executar, hein? Posso entrar com ação de alimentos, você vai perder, hein? Consigo fixar esse valor no judiciário, hein? Né? É outra linguagem, você muda a língua. Mas é o que eu estava colocando. É uma maneira dialógica, é uma maneira mais humana, é um olhar multidisciplinar, é uma visão sistêmica. Você olha o indivíduo não como indivíduo só, você olha ele dentro do sistema, porque ele pertence a um sistema. E aí a gente está falando com gente de sistêmico aqui. O indivíduo, ele pertence a um sistema. Quando ele pertence a uma família, quando ele pertence a uma empresa, o advogado, o terapeuta, quem for fazer parte dessa equipe, vai também formar um sistema com aquela parte, com aquele indivíduo que está em conflito, e a gente vai dar voz ao cliente. E o mais legal, a gente vai dar voz não só às partes, mas aos outros envolvidos que não sejam parte. Quem? Num divórcio, por exemplo, os filhos do divórcio. E aí, eu expliquei um pouco para vocês, são os advogados colaborativos, os coaches, que a gente chama de terapeutas do divórcio ou daquele conflito familiar. A gente pode trazer um neutro infantil, que é um terapeuta que vai ouvir, o que a gente chama de infantil ou dos filhos, que vai ouvir a voz dos filhos do divórcio. A gente pode trazer um neutro financeiro, que vai trazer as informações financeiras. E no caso do direito empresarial, da prática civil empresarial, a gente tem a figura do perito, do expert, que agora eu não vou poder explicar para vocês muito detalhadamente, porque a gente não vai conseguir com o nosso tempo que a gente tem. Mas a gente vai trazer, só para vocês entenderem rapidamente o que é essa figura. Os advogados colaborativos, eles têm como papel a orientação jurídica, ou seja, eles são guias do processo e mentores das negociações. Eles ajudam a identificar os interesses, as necessidades e as prioridades dos clientes
do ponto de vista jurídico, eles buscam soluções criativas e de benefício mútuo, mas dentro do âmbito jurídico. Mas aí, como é que ficam nos conflitos familiares? A figura do coach e do terapeuta entra, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Como? Lidando com as emoções que vêm do divórcio, com as emoções que vêm daquele conflito familiar. Eles vêm, identificam e dão suporte para lidar com aquelas emoções. Eles lidam com aquilo, eles ajudam o cliente, a parte, a reconhecer neles e no outro as necessidades, as preocupações, os interesses e as responsabilidades do ponto de vista emocional. Eles ajudam a dialogar com o outro. Eles ajudam a preparar essa parte para dialogar não só com a outra parte, como com os filhos, com a equipe, dentro daquele processo do divórcio ou daquela discussão, daquele conflito. Também ajuda eles a construírem um plano parental, porque o casal que deixou de ser conjugal vai ser casal parental. Então, eles ajudam também esse ex-cônjuge a ser um futuro pai junto com aquele ex-cônjuge, mas que vai continuar sendo pai. Então, o plano parental, né, de um homem e uma mulher, ou de duas mulheres, ou de dois homens, não importa que casal a gente esteja falando, né? Em relação à equipe, eles também contribuem, porque eles também podem ajudar como facilitador de conversas, porque é a especialidade deles, né? De lidar com as emoções que afloram, que não vêm só dos clientes, vem da equipe também. Porque pode atingir uma questão sua dentro como equipe, pode atingir uma questão sua na hora que você interage no sistema, né? E eles também podem ajudar nisso. Os filhos trazem o quê? A voz deles, eles se sentem ouvidos. A gente traz para os pais o que os filhos pensam. Você atende os filhos, você escuta, você apoia e juntos você identifica medos, identifica preocupações, identifica questões. Tipo, os pais determinaram que quarta-feira vai para a casa do pai. Ok. E aí nunca ouviram os filhos. Aí, de repente, tá naquela discussão enorme, o casal tá angustiado e aquela coisa, e discutindo, e finanças, 400 discussões ao mesmo tempo. Tá bom, aí vão lá, assinam um acordo, lindo. Quarta-feira fica na casa da mãe. Ótimo. Aí vão olhar, quarta-feira eles têm judô. Ótimo. E a judô é onde é? Do lado da casa do pai. De repente, se eles tivessem ouvido o filho falaria, mas lembra, papai, que eu tenho judô e que o judô é do lado da sua casa? Eu tô dando um exemplo bobo, básico, mas que se a gente ouve, né? Ou, puxa, eu me senti tão lesada quando aquele dia vocês nem me ouviram se eu preferia fazer isso ou aquilo, ou qualquer demanda, qualquer angústia, qualquer coisa dos filhos. Óbvio que os filhos vão ser ouvidos e a decisão final é da família como um todo e dos pais. Os filhos vão ser ouvidos, né? Mas eles se sentem ouvidos, eles se sentem incluídos. Quantas vezes a gente não ouviu? Hoje mesmo numa reunião eu ouvi o filho falando para o pai, eu quero ser ouvido pelo juiz, eu quero ser ouvido pelo promotor, eu quero dizer com quem eu vou morar. O juiz não é a pessoa para isso, né? E ele, então, colabora com a equipe, com os pais, trazendo essa voz da criança. O neutro financeiro, já expliquei um pouco do papel dele, o nivelamento do conhecimento financeiro desse casal e dessa família. E nas empresas vem a figura do perito. O que é o perito? É um perito que é escolhido por ambas as partes e que vai trazer uma visão, por exemplo, numa discussão de uma empresa onde a empresa precisa de um expert para determinar, por exemplo, uma discussão de uma construção de uma casa. Vai discutir, vai precisar de um expert que veja as fundações, se foram bem construídas, uma casa que, por exemplo, caiu no meio da construção, quer dizer, a gente vai precisar de uma figura de um especialista ou de um expert. Aí entra o expert eleito por ambas as partes, e aí tem toda uma negociação e todo um procedimento diferente no empresarial. É para todos a prática colaborativa? Não. Ela é somente para... Quer dizer, não é somente para, mas ela é específica mais para relações continuadas. Ela é para divórcios, ela é de soluções de uniões,
manutenção financeira de filhos, guarda, discussão de convivências, inventários, sucessões, brigas de partilha, empresas familiares, discussões entre empresas, discussões de franquias, até relações consumeristas que sejam continuadas. Milhões de relações, principalmente as continuadas. O modelo mais simplificado, aquelas coisas muito desastradas, normalmente não precisa das práticas colaborativas. Você vai para uma advocacia de massa, né? Você não precisa da colaborativa e não vai ter nem sentido você, né, discutir colaborativamente aquele caso. Nesses casos, onde a colaboratividade não tem uma função principal, não tem uma questão tão relevante, o litígio tem a sua função. Ou, por exemplo, quando você está lidando com um perfil totalmente fraudador de um dos lados, ou um perfil de doença mental de um dos lados, é impossível você trabalhar colaborativamente, porque essa pessoa não vai ter a manifestação consentida de vontade. Ou, quando você lida com um perfil fraudador, você tem que tomar medidas cautelares. Ou quando você lida com uma violência doméstica em curso muito forte. Tem pessoas lá nos Estados Unidos que nem trabalham com violências domésticas. Tem uns que trabalham, né? Nancy Cameron, que é uma das autoras de um livro que eu vou mostrar para vocês já nesse fechamento que eu estou fazendo, ela trabalha com violência doméstica, desde que o agressor cesse a violência e a vítima fale, tudo bem, cessou e eu perdoo o meu agressor. E as partes se componham. Mas existem casos onde as práticas colaborativas não vão entrar. E aí, o que a gente pretende é que esse conflito traga uma família que, apesar de em outro formato, vai continuar sendo uma família. E os filhos também, de uma maneira preservada e, por que não, felizes. Se os pais lidam bem com o divórcio, se os pais lidam bem com o conflito, os filhos também vão lidar. Essa é a grande verdade. E aí, para quem quiser saber mais das práticas colaborativas, a gente tem a nossa comissão maravilhosa dentro da OAB, da seção central, né? E a gente ficou muito feliz com essa oportunidade que a gente teve, dessa nova gestão, de criar essa comissão para a gente. Então, convidadíssimos para participar da nossa sessão e conhecer um pouco mais das práticas lá com a gente. Também podem acessar o site das práticas colaborativas, www.praticascolaborativas.com.br, vir fazer parte dos nossos grupos de estudo, nos capacitar, se capacitar conosco lá dentro do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e ler os nossos livros que traduzimos dos nossos queridos gringos que nos ensinaram e a gente abrasileirou aí as práticas que eles trouxeram para a gente, que a gente traduziu, da Pauline Ipeg, esse livrinho vermelho que chama Divórcio Colaborativo, do Stuart Webb, que é aquele senhorzinho lindo que eu mostrei para vocês no começo, com o Ronan Nusk, que também é um precursor, que é o caminho de colaborativo para o divórcio, e uma coisa um pouquinho mais aprofundada com a Nancy Cameron, que é uma maravilhosa advogada também dos Estados Unidos, práticas colaborativas, aprofundando o diálogo. Estamos à disposição, muito feliz de estar aqui. Eu comecei a minha palestra meio que grudando na Delena, grande parceira também. Agradeço, no fim da palestra, ao Fernando, ao pessoal da Comissão de Sistêmico, à Marisa. Muito obrigada, muito queridos, muito feliz de ter esse espaço. E, assim, a sinergia das práticas colaborativas com a prática sistêmica, a visão sistêmica do advogado, para mim é pouco do que vocês já conhecem de sistema, que vocês podem entender a sinergia que esse trabalho tem com o trabalho de vocês. Por favor, sejam bem-vindos às práticas colaborativas. Obrigada. Obrigada a todas. Eu não sei se vai haver momento para falarmos. Fernando, como é que você quer conduzir? Eu ia abrir agora e agradecer, né? Agradeço a apresentação da Helena e da Mônica, né? Como eu disse, seria uma palestra, né? Um webinário de grande aprendizado, né? E todas as vezes, assim, para mim, eu ouvi isso daqui, eu estava assim nessa postura de não saber, né? E aprendi muito hoje, muito. Então, muito obrigado a vocês pela excelente explanação. Doutora, eu posso abrir para as perguntas, doutora Andréa?
Pode sim, Fernando. Só controla mais ou menos o horário, mas pode abrir para as perguntas sim. Tá bom. Então, eu vou abrir para as perguntas e aí eu acho que nós temos mais ou menos uns 10, 15 minutos, mais ou menos, né, doutora? Para as perguntas. No máximo uns 10, 15 minutos, isso mesmo. Tá bom. Então eu vou Tá? abrir para as perguntas e eu acho que a Alexandra já queria fazer uma pergunta, então abre espaço para você. Obrigada. Novamente agradecer à Helena e à Mónica, penso que e agradecer esta iniciativa. Portanto, como eu disse, eu estou em Portugal. Eu tenho algumas dúvidas para perceber a vossa realidade e a nossa. Nós cá temos uma estrutura que é criada pelo Estado, que são os julgados de paz. Eu não sei se vocês têm aí algo parecido. E têm? Pronto. E nos julgados de paz existe sempre uma fase que é facultativa, que é de mediação. Pronto, pelo que percebo também há aí a mediação. Então não se compara, não é? Mas eu achava que era interessante. Não sei se existe aí algum projeto de lei ou alguma tentativa para criar gabinetes de colaboração, assim como há os julgados de paz, gabinetes colaborativos, onde houvesse este tipo de trabalho a ser desempenhado. Isso era uma questão. Depois, uma questão que se me levanta aqui, há muitos processos de direito de família que são apoiados pelo apoio judiciário. E como é que isso se integraria aí? Porque, portanto, tento-me explicar. Eu não sei se vocês aí também devem ter apoio judiciário, portanto, em que o Estado subsidia as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. Ok. E, portanto, como é que isso se pode processar com a prática colaborativa? Porque não sei se existe um encaminhamento. Nós aqui não podemos escolher o advogado. Já houve uma altura em que se podia fazer isso e agora não se pode. Como é que se pode integrar isto? Ou seja, eu adorei ouvir-vos e fiquei. Isto abriu um mundo novo e eu fiquei com muitas questões. Isso é um sinal para mim. Pronto, como integrar com o apoio judiciário, a questão dos gabinetes, gostava se calhar de ouvir um bocadinho. São muitas perguntas, desculpem. Bom, Alexandra, você está conhecendo esse mundo e é o que eu te disse. Eu queria muito que você conhecesse um pouco. Eu estou tentando aqui em Portugal mostrar esse trabalho que a gente, como você viu a Mônica falar, eu acho que nós já chegamos a 2.000 capacitados no Brasil todo. Acho que pouquíssimos estados que não tem gente capacitada, mas praticamente todos os estados já foram capacitados. Foi um grande movimento que partiu de mediadores e o que ficou muito mais simples para que a gente comprasse a ideia das práticas colaborativas no Brasil. Então, quando eu ainda estava no Brasil, eu estava já fazendo uma parceria com a Defensoria Pública, ou seja, como eu era vice-presidente de uma ONG, eu coloquei as práticas colaborativas dentro dessa ONG, e onde a Mônica, inclusive, foi advogada. Não sei se a Marília está aqui, mas a Marília também, a Miriam Bobrov, que eu também não sei se está aqui, ela era a coach. Sei que a Peg e a Zenilda estão aí, então também. A Miriam está aí, a Zenilda também era do projeto, lá do CEAF, Centro de Estudos e Ciência da Família. Então, quando nós estávamos lá, nós tentamos fazer uma parceria com a Defensoria. Eu fui lá várias vezes, enfim. Mas eu sei que no Rio já tem essa parceria. Então, quem não tem condição de pagar, acho que tem uma parceria com a Defensoria para que hajam esses 2 advogados colaborativos trabalhando juntos, né?
Aqui em Portugal, é uma coisa que você sabe, tá? Tem assim, praticamente não tem práticas colaborativas aqui. Então, não dá nem para te dizer por onde começar. Nós estamos começando pelos advogados mesmo, né, Fernando? Indo nas ordens dos advogados, falando com grandes escritórios. E aqui o grande interesse são os grandes escritórios, porque tem casos que, por ser um processo confidencial, eles não querem, famílias não querem ser expostas à mídia, né? Então, a gente está tentando trabalhar para isso, né? Para que esses grandes escritórios comecem, então, a dissipar essa cultura aqui em Portugal. Não sei Eu se acho que se eu puder dar uma complementada, porque a gente tem um tempo bem curtinho aí, temos mais, pelo que eu estou vendo aqui do cronômetro, a gente tem mais uns 7, 8 minutos aí. Eu acho que essa cultura aí, começando em Portugal, aí é um mundo a desbravar, né, Helena? Eu acho que merece aí um contato pessoal com a Helena, da moça que fez a pergunta, Alexandra, né? Para esclarecer tudo isso, porque é muita coisa. Eu entendi a parte das perguntas dela e, assim, talvez a gente precise de uma aula só para explicar qual é o papel da defensoria aí. A defensoria, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fez treinamento para a defensoria lá no Rio de Janeiro, estamos conversando de fazer parceria com a defensoria aqui em São Paulo. Tem um monte de questões aí ainda, né? Mas o que a gente pretende dentro das práticas colaborativas é tirar isso do judiciário, é a gente fazer o acordo e levar para o judiciário só para homologação. Então, o judiciário só entra na homologação. A promotoria e o juiz, eles entram olhando se aquele acordo está mais ou menos de acordo. A promotoria entra falando se os interesses dos menores estão atendidos, na visão dos promotores, e o juiz entra falando, ok, podemos homologar. Essa é a função do judiciário dentro das práticas colaborativas. Na homologação do acordo, ponto. Nada além disso. A ideia é que nada vá para o judiciário além da homologação. Por isso que as práticas colaborativas trabalham como um pré-judicial. Nada é feito dentro do judiciário, só a homologação. Então, é um caminho aí completamente apartado do judicial. É diferente da mediação, que a mediação pode ser feita dentro do judiciário. Você pode estar com um processo em curso e suspender para fazer uma mediação. As práticas colaborativas, não. Elas são antes do judicial. Você vai prometer que você não vai para o judiciário. Você tem uma cláusula de não litígio. Você tem uma cláusula de que você não vai para o judiciário dentro daquele processo colaborativo. Se você quiser ir para o processo litigante ou para o judiciário, você vai ter que contratar outro advogado para isso. E aí você cessa o processo colaborativo e contrata outro advogado para ir para o litígio. Então, ele é uma coisa pré-judiciária, pré-judicial, né? Então, tem um caminho a ser percorrido aí grande, e acho que as suas dúvidas são super pertinentes, Alexandra, e eu acho que, assim, merece uma aula à parte da Helena aí, né, Helena? Um café comigo, né, Ale? Um café com a Helena, porque realmente e as dúvidas dela são maravilhosas, porque é exatamente as dúvidas que também devem surgir aqui no Brasil para quem está começando a conhecer, né? Eu vi aqui uma dúvida que eu fiquei com vontade de responder, se der tempo de fazer uma resposta rápida, e aí não sei se a gente pode pedir que as pessoas que tenham mais interesse venham participar da nossa comissão, né? Estão convidadíssimos a fazer parte da nossa comissão lá da OAB Central. O Fernando pode dar o nosso contato. Júlia, se você puder também colocar aqui o nosso contato, o teu contato, Júlia, para as pessoas que tiverem interesse em participar da comissão te acessarem. A Júlia que trabalha comigo aqui. E vocês também podem ver no site da OAB, né? E também lá vai estar colocado
a comissão de práticas colaborativas dentro do site da OAB, vocês também podem entrar por lá, e lá vocês também podem falar, tenho interesse em participar da comissão, aí vocês conhecem um pouco mais. Mas eu vi duas perguntas aqui que eu vou tentar responder. Uma, ó, a Júlia já passou o contato aí para vocês. Uma que eu vi aqui no chat é se o coach, que seria o terapeuta, e o advogado podem se fundir numa mesma pessoa? Não. O advogado tem que ser muito claro. O advogado é advogado, o terapeuta é terapeuta. A gente não recomenda, inclusive, que o advogado e o coach exerçam no mesmo escritório essa mesma função. Ou ele é advogado, ou ele é terapeuta. Né? É difícil o cara acumular as duas funções, né? Mas, se ele quer ser um advogado e um terapeuta colaborativo, se ele é procurado como advogado, ele vai atuar como advogado. Se ele é procurado como terapeuta, se ele, né, trabalhar com as duas bandeiras, se existir essa possibilidade, não sei eticamente como funciona, eu acho que a princípio é meio complicado, mas eticamente isso, mas se existir, o advogado é advogado. Ou o terapeuta é terapeuta. Se ele é procurado como advogado, ele vai atuar como advogado. Se ele é procurado como terapeuta, ele vai atuar como terapeuta. Né? E com relação a direitos indisponíveis, problema nenhum, porque você vai fazer acordo. Então, você vai fazer um acordo em relação a direitos indisponíveis, sim, que são a guarda de menores, que é alimentos dos menores, que é a convivência de menores, que é herança numa sucessão. Você vai fazer acordo. Tudo disponível ou indisponível, é tudo acordo. Então, você não vai dispor de coisas que são indisponíveis. Tudo isso vai ser negociado entre as partes, mas depois vai passar por uma homologação perante o judiciário. Ou seja, nenhum direito indisponível será lesado, porque qualquer acordo que fira direito indisponível será recusado perante o judiciário. Né? Então, acho que eu respondi essas dúvidas. Eu vi também que uma pessoa que é o meu contato, Júlia, se você puder pôr o meu telefone aqui também para ela, pode colocar meu celular aqui, que acho que ela teve aula comigo, ou está comigo numa turma lá da Maria Olívia Machado, um curso que a gente está fazendo em conjunto. Pode pôr meu celular aqui, por favor, Júlia? Pode me procurar também. Obrigado. Doutora Andréia? Bom, as minhas palavras agora é dizer encantamento com vocês duas, com a comissão. Olha, que delícia de aprendizado, de palestra, de forma clara. E assim, a gente só tem a agradecer, né, Fernando? Realmente uma escolha assim maravilhosa, perfeita, como se encaixa tudo que vocês disseram hoje nesse momento que nós estamos vivendo, né? E da importância da gente poder aplicar essas técnicas nesse momento. Então, realmente caiu como uma luva. Vocês estão de parabéns. A OAB, do Tatuapé, só tem a agradecê-las, viu? De coração, agradecer realmente o Fernando por ter nos propiciado a escuta dessas doutoras maravilhosas. Muito obrigado. A OAB Tatuapé estará sempre aberta, sempre de portas abertas para recebê-las. Quantas vezes forem para a gente poder sanar todas as dúvidas. E realmente é um trabalho de formiguinha, né, Fernando? A cada dia é um aprendizado, a cada dia é uma aplicação, para a gente realmente construir aí um caminho melhor para todos nós. Muito obrigada, viu, Fernando? Conclua aí e encerre. Muito obrigada. Que agradeço, doutora, pelo apoio, né? E justamente esse era o objetivo, né? Trazer novas alternativas de trabalho nesse momento, né? Que eu vejo que muitos advogados estão aí, né, tentando buscar caminhos para, enfim, para continuar trabalhando, né? Então, eu queria muito agradecer a Helena, né, por ter aceitado o convite. É uma honra tê-la aqui conosco. A Mônica também, queria agradecer muito, que é a nossa presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo, né? Os livros, né? Sugiro a leitura dos livros, eu tenho os meus aqui, autografados, sugiro a leitura dos livros, né? Perguntaram onde compra, Fernando. Eu falei que no site do IBPC, pode mandar um e-mail também lá para o IBPC, ou pergunta para a Júlia no celular, ela também encaminha aí para o site do IBPC. Eu acho que no site do IBPC tem um espaço para a compra dos livros, né? Então, perfeito.
Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu tinha combinado com a doutora Marisa que ela queria dar uma palavrinha rápida. Doutora, a gente tem 1 minuto para ela falar? Temos, só que eu tenho só medo que caia a conexão, mas de qualquer maneira, Tá. doutora Marisa, A doutora pode Marisa falar. queria dar uma palavra rápida, ela tinha pedido a palavra e eu esqueci de te avisar, né? Não, sem Então, problema. eu vou deixar a palavra com a doutora Marisa, que é a nossa vice-presidente, e aí encerramos a reunião. Não, eu estou encantada aqui, muito. Eu já faço parte, eu sou membro da Comissão de Práticas Colaborativas. Aliás, é um excelente convite, porque é uma comissão que também fomenta muito, traz muita novidade, muita coisa boa. E como é bacana desmistificar muitas coisas que nós ouvíamos na época da faculdade, né? Que o advogado bom é o advogado que briga. E enquanto vocês falavam também, aquela coisa do tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. E você pode dizer tudo, porque o outro advogado não vai estar ali esperando você soltar uma palavrinha meio torta para utilizar contra. E mais do que, assim, o princípio de tudo, que eu achei excelente, nós estamos aqui na Comissão de Direito Sistêmico, é cada um no seu lugar. O advogado sendo apenas advogado, tem a ajuda do psicólogo, tem a ajuda do contador, o advogado não precisa fazer 1001 papéis para atuar, ele pode ser apenas o advogado, que é o papel dele. Então, estou assim encantada, só tenho a agradecer e eu vou ficar mais ainda na sua cola agora, Mônica, foi gratidão. Vou adorar. Eu falei nos bastidores com o Fernando, eu falei, gente, como é impressionante como ela traz o passado e o presente tão conectado com outro olhar. Então, gratidão, Helena. Eu estou encantada. Marisa, nós somos apenas advogados, né? A gente tem que se curvar, nós somos apenas advogados. Os coaches têm que nos ajudar. Exatamente. Você falou uma coisa tão importante, Marisa, porque quando você fala cada um no seu lugar, me vem a ideia de que também no litígio a gente também pode ter a colaboração. Por exemplo, eu percebo que antes de eu largar o litígio, eu já não falava, minha linguagem era outra. Eu não precisava depreciar o outro lado mais, né? Quer dizer, você também pode ter uma postura colaborativa ainda no litígio, né? Colaborando, né? Exato. Você pode continuar colaborando, é isso. Ou seja, você pode entrar com a ação porque não tem mais jeito, né? Porque é um caminho também, é legítimo, mas você não precisa detonar. Como advogado, no seu lugar, você pode continuar colaborando, né? Porque amanhã, eu nunca vou me esquecer de um caso que eu tive em mediação, que o cliente que veio mediando era um cara que conseguiu ver o processo dos pais. Eu nunca vou me esquecer desse caso. E ele escutou coisas desses pais, escutou não, ele leu coisas desses pais que ele, assim, os pais são as nossas referências, né? Então, você imagina, sistemicamente falando, a nocividade, se a gente pode falar assim. A gente não tem essa noção. Não tem, é verdade, né? E de fomentar cada vez mais essa pretensão resistida, né? Que o processo acaba trazendo. E se houver processo, mas que ainda o cliente tenha outra condição de lidar com aquilo, que pela morosidade que há, mas que ele tenha uma condição emocional para lidar com esse conflito pelo tempo que ele perdurar. Exato. Então, eu estou assim encantada. Exato. Parabéns. Gratidão, doutor Fernando. É uma honra ser vice-presidente dessa comissão. Nós estamos na sociedade 5.0, gente. Isso mesmo. Sim. E que bom. Olha, eu estou vendo esse Covid, na verdade, que teve uma função. Eu sei que matou um monte de gente, mas eu estou tentando olhar metade do copo cheio. Quanta coisa boa, né, que teve que ser resgatada para a gente poder agora caminhar diferente, né? Fernando, Deus e Bert que ouçam a gente, né? Bom,
Muito obrigado. Muito bom, fazer. muito boas as considerações. Muito obrigado mesmo. E é isso, cada um no seu lugar, né? Nós somos advogados, então continuamos como advogados e precisamos do apoio dos coaches, dos consteladores, né? Isso é muito importante. Então, assim, foi bom vocês terem frisado isso, porque isso também acontece, né, em relação ao direito sistêmico. Então, isso é muito importante para que todos saibam. Não somos terapeutas, somos advogados, mas com um novo olhar, com um olhar diferenciado, um olhar ampliado. Essa é a diferença. Por isso que quando eu sou criticado, às vezes que eu falo quando falam do advogado sistêmico, eu sou advogado e ponto. Isso para mim é muito claro. É ser advogado e ponto. Sem rótulo. Sem rótulo. Então é isso. E tenho orgulho de ser advogado. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, doutora Andréia, por acompanhar. Tina, eu te agradeço. Muito obrigada. Maravilha. E obrigado, Mônica. Uma boa noite a todos. Vieram nos prestigiar. Estou vendo a Daniele aqui também. E, então, muito obrigada. A Benaidar, nossa, gente, muito legal. Todo mundo aí, muito obrigada, viu? Obrigado a todos, então, pela presença. Todos os amigos, tem muita gente conhecida. Muito obrigado. Boa noite. 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 Obrigada, OAB. OAB, obrigada, OAB. A gente que agradece. Obrigada. E aí, amor? Gente, vou ter que entrar numa ligação, que vou entrar já numa reunião. Então tá, gente. Obrigada de novo. Obrigada, viu, doutora Helena? A gente que agradece. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço.